Pessoal, hoje eu vou mostrar alguns recursos aí a mais do GIMP, como inclinar, perspectiva, rotacionar e também vou mostrar o recurso de transformação. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar primeiramente com a imagem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar uma imagem aqui, vou pegar essa aqui, por exemplo, vou clicar com o botão direito, eu estou aqui no site freepik.com. E aí eu coloquei aqui logo. E aí eu estava procurando um logotipo aqui que fosse um pouco mais fácil da gente limpar. Então peguei essa imagem aqui e escolhi ela como a imagem que a gente vai trabalhar. Então abrindo a nova guia. E aí eu vou fazer o download aqui. Vou colocar aqui... Eu vou botar 0 na frente para que ele possa aparecer com os primeiros arquivos, tá? Então vou botar aqui logo, 0 logo bicycle. Bicycle Shop. Em seguida, eu coloquei aqui, eu já havia escolhido um, eu escolhi esse quadro aqui, ó. Eu escolhi um quadro e escolhi uma, essa sala para a gente colocar a imagem, que é para utilizar a perspectiva, tá? Então, vou baixar ela aqui também, abrir uma nova guia. Bom, eu vou baixar aqui. Bom, eu já baixei essa imagem, coloquei o nome dela aqui de 0 quadro na sala, tá? Eu coloquei aqui 0 quadro na sala para ir adiantando aí o tempo, né? Então, já baixei ela aqui, correto? E a outra imagem é um quadro branco. Então, baixei essa aqui. E coloquei o quadro branco. Coloquei aqui 0 quadro branco, tá? Então, já baixei essa imagem para ganhar tempo. O logo já baixou, o quadro já tem um aqui, já havia baixado. E tem uma outra imagem que a gente vai utilizar, essa aqui, tá? A gente vai colocar o logotipo dentro dessa caixa aqui, tá? Desse círculo. Então, eu vou fazer o download. Eu vou colocar o nome aqui de placa, na verdade, né? 0 placa logo, pronto, 0 placa logo. Estou colocando 0 ali para que possa aparecer como um dos primeiros lá no topo, tá? Bom, ele vai demorar um pouco, tá? Mas eu já baixei aqui e coloquei outro nome. Eu vou cancelar aqui porque o tamanho do arquivo é muito grande. Ele é de alta resolução, tá? Então, por enquanto é isso. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar agora aqui no GIMP, eu vou abrir aquela imagem lá. Eu havia baixado no aula anterior um quadro do Rio de Janeiro ali, né? Eu vou aproveitar ele e colocar aqui dentro desse quadro. Então vou procurar aqui o quadro do Rio, Rio Lagoa. Vou usar Enter. E agora eu vou... Ah, detalhe, tem que descompactar lá o arquivo, tá? Então vou descompactar o arquivo, o quadro branco.
Botei o 0 ali para facilitar encontrar, tá? Vou voltar lá novamente. Vou descompactar o logo. E depois vou descompactar o quadro na sala. Então, prontinho aqui. Bom, primeiro eu vou começar pelo quadro branco, tá? Então eu vou abrir aqui o quadro branco. Bom, quando você vai carregar a imagem, lembra daqueles perfis de cores que eu falei para vocês? Esse perfil de cor aqui é um perfil RGB criado pela Adobe, tá? E aqui a gente pode escolher algumas saturação, como colorimétrico absoluto, e aí a gente vai deixar ele, quando ele converter aqui, o GIMP ele é responsável por converter esse perfil de cores aqui lá do Photoshop. Na aula anterior eu falei sobre isso. Vou deixar manter. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela imagem e vou jogar aqui dentro desse quadro ali, tá? Então, como essa imagem ali ela vai ficar grande, o ideal é eu fazer um recorte, tá? Então, vou jogar essa camada aqui, vou fazer o corte, vou dar um inverter seleção nela, e ela vai ficar apenas aquele pedaço ali. Então, vou selecionar a imagem, dar um Ctrl A, para selecionar toda a imagem, dou um Ctrl C, e aqui venho no quadro, pressiono Ctrl V. Agora, observem, quando você vai colar a imagem, essa imagem está de menor tamanho aqui, aparecem aqui, pessoal, ó, observem, a forma como você quer fazer, se você quer adicionar a imagem como nova camada, ou você quer deixá-la flutuante ali. Então, quando você coloca flutuante, ela vai ficar sobre a camada de baixo, a outra camada, que é a camada do quadro. E se você vier aqui colocar como camada, uma nova camada, essa camada que você está trabalhando ali, ela vai ser uma camada independente. Então, você pode fazer tudo sem mexer na camada, nas outras camadas, ou na próxima camada, de baixo, ou a de cima, tanto faz, tá? Então, já colei a imagem. Bom, o próximo passo agora é redimensionar essa imagem. Então, venho aqui em ferramentas de transformação, redimensionar, e aquilo que eu falei para vocês, né? A imagem, você pode aumentar nos cantos, pode mover, ó. Você pode mover a imagem para qualquer lado. Você pode aumentar aqui pelos cantos, então aumentando aqui pelos cantos ela vai ficar proporcional. Se você aumentar por aqui pelos meios, a imagem vai ficar desproporcional. E aí, vou cancelar aqui porque eu pressionei ele sem querer. Aí você vai arrastar essa barrinha, essa janelinha para o lado, reduzir, colocar ela aqui abaixo. E agora eu posso aumentar a imagem, tá? Então vou mover ela aqui, ó, pelo meio, para encaixar ela aqui, tá, pessoal? Então vou aumentar mais um pouco, deixando ela nessa área, aproximadamente. Vou aumentar aqui, pegando, obedecendo aquela parte lá, tá? Deixa eu ver se encaixou aqui. Eu quero que apareça aqui essa parte do Rio de Janeiro. Então vou ajustar ela. Quero que apareça aqui parte do Pão de Açúcar. Encaixou direitinho. Bom, agora eu vou clicar aqui em redimensionar. E observem que a imagem ali faltou aumentar um pouquinho. Vou só redimensionar de novo. Então, ferramentas, ferramenta de transformação, Shift F também, tá? Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Prontinho. Vou clicar em redimensionar, na janela de redimensionar. Pronto. Agora é o seguinte. Tem uma forma aqui que essa imagem ficou na frente. Eu vou selecionar ela aqui com a ferramenta retângulo, né?
para justamente fazer o corte dela aqui, tá? Então vou ocultar essa camada do Rio de Janeiro. E agora clico na camada que é a camada do quadro. Pego a ferramenta de seleção retangular. Aumento mais aqui um pouco o zoom. Não permitiu, mas dá para selecionar. Pronto. Agora é o seguinte, quando eu seleciono essa camada, uma área na camada com a ferramenta de seleção, a seleção está nessa camada de baixo. O que eu quero? Quando eu exibir a outra camada e clicar nela, essa seleção ela vai ser aplicada à camada de cima. Então, observem. Então, eu poderia até ocultar ela aqui, e quando eu clicar na outra, observem que a seleção fica exatamente naquela área. Então, ele vai cortar aqui essa região, onde está selecionado, mas quando eu usar Delete, observem, quando eu tentar apagar a camada, olha lá, observem, ela não vai permitir, porque ela está na camada de baixo, tá ainda. Então, vou clicar aqui na camada, eu uso Delete. Observem que vai apagar a camada, o que está dentro do quadro, mas eu não quero o que está dentro do quadro, eu quero apenas essa área aqui, certo? Então, vou dar um Ctrl Z. Então, para que eu possa estar selecionando essa área aqui, eu selecionei a área do quadro, aqui, por exemplo, quando eu selecionar, aqui, a área da imagem, eu não quero que ele selecione essa parte aqui, eu quero que ele selecione essa parte aqui. Então, por esse motivo, eu vou dar um inverter seleção. Então, ele vai apagar exatamente aquela área ali que eu não tenho necessidade. E aí, quando eu colocar aqui, observem como ficou. Bem legal esse efeito. Bem simples aqui de você estar trabalhando, colocando uma imagem dentro da outra, tá? Então, você pode trabalhar ali só com a ferramenta de seleção, né? A seleção retangular. E clica na camada que você vai selecionar, seleciona. E em seguida, se você quiser manter a seleção, na próxima camada que você quer limpar ou quer excluir, basta você ocultar a camada para aparecer e clicar na camada que você deseja. Como eu mostrei aqui, né? Eu selecionei nessa camada aqui, mas eu quis limpar essa área aqui dessa camada. Então, bem simplesinho aí, se eu quiser tirar a seleção, Ctrl Shift A e a seleção sair. Bom, aí nesse caso eu posso exportar a imagem, tá? Então vocês podem perceber, estou aumentando aqui o zoom, que ficou bem legal aí a imagem no quadro do Rio de Janeiro. Beleza? O outro processo que eu vou mostrar, pessoal, vai ser aqui, eu vou abrir o logo bike. Vou voltar aqui. Cadê o logo bike? Aqui. Então, vou abrir o logotipo. Ele vai perguntar novamente aqui por conta do perfil de cores do Adobe. Provavelmente essa imagem ela foi feita no Photoshop. Eu vou deixar para converter. Pronto. Agora eu vou abrir a outra imagem, que é aquela imagem que eu vou colocar na placa redonda. Então vou procurar onde é que está a placa redonda. Pronto, achei a placa redonda, tá? Então eu vou abrir essa placa redonda. Vou colocar esse logotipo aqui dentro, tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar selecionar aqui com a ferramenta elipse para tirar essa parte aqui toda e vou deixar em branco, tá? Vou deixar ela em branco não, vou deixar ela na cor que é essa imagem aqui. Eu posso colocar qualquer cor, tá? Posso colocar branco ou qualquer outra cor que eu já mostrei na paleta de cores para vocês. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar aqui o zoom na imagem. Vou usar ESC.
Aumentei aqui o zoom. E aí, o que eu vou fazer? Vou limpar toda essa área aqui. Agora, detalhe, pessoal. Quando eu tenho a imagem pronta, aqui no caso, quando eu tenho a própria imagem que eu abri, eu posso pegar ela, copiar e colar numa outra camada de fundo transparente. Tá? Ela aqui, no caso, está uma camada com cor de fundo. Eu posso colar ela numa outra imagem transparente, numa outra camada transparente, numa nova camada, certo? E estão colocando ela transparente, eu posso limpar. Só que o problema é que quando eu limpar, ele vai ficar aqui transparente, eu tenho que clicar no balde de tinta. Todas as vezes, o processo é bem trabalhoso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a cor de fundo, com a ferramenta Seletor. Vou clicar mais ou menos aqui. A cor já foi para a paleta. E agora eu pego a ferramenta de seleção elíptica. Então, vou fazer dessa forma aqui, ó. Vou limpar essa área e vou usar um delete. Quando eu usar delete, ele vai limpar já preenchendo com a cor. Vocês podem observar aí. E aí eu posso até, inclusive, ó, aumentar, pegar uma área maior aqui e depois pegar nos pedaços, tá? Então, pegou aí. Eu posso mover também pelo meio. Delete. Vejam como é bem simples de fazer. Vou tentar lá para não passar, tá? Vou mover aqui um pouco. Prontinho. Bom, tudo certo aqui. Vou limpar mais essa parte inferior. E tudo certo, vou pressionar Ctrl Shift A para tirar a seleção. Olha só como ficou. A perfeição. E agora o próximo passo que eu vou fazer, eu vou pegar o logotipo, vir para cá e botar de modo transparente. Então, eu vou abrir o logotipo. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou mostrar como é que você coloca essa imagem de modo transparente em uma outra camada, para poder você pegar toda aquela parte e vou mostrar outro recurso. Só que eu vou primeiramente mostrar esse recurso aqui, certo? Com o uso da ferramenta Seleção Contínua. Então, eu vou clicar aqui. Ela está uma imagem fácil de selecionar, em virtude de ser uma imagem com fundo branco. Então, não tem nada ali que atrapalhe a seleção. Então, a ferramenta Seleção Contínua, ela é uma ferramenta muito prática, assim, quando você não tem outras imagens de fundo, né, como a do rio, por exemplo, então já se torna mais fácil. Então, se eu clicar aqui, quem vai selecionar é toda a área branca, certo? Então, toda a área branca que vai estar selecionada. Então, eu quero selecionar apenas isso aqui, toda essa parte do logotipo. Então, eu vou utilizar o inverter seleção, Ctrl I, o selecionar inverter está bem aqui no menu selecionar, inverter. Então, selecionei apenas o logotipo. E agora, o que eu vou fazer? Vou copiar. Seleciono apenas o logotipo. Então, eu venho aqui na imagem. E aí, uso o Ctrl V. Observe que ele ainda tem umas partes em branco ali, mas a gente consegue fazer a limpeza, tá? E aí, quando você vai colar essa imagem, ele vai te mostrar o que você quer fazer. Se quer colar direto ali na camada, no caso da camada ali da placa, ou numa nova camada. O ideal é você colar em uma nova camada justamente para facilitar o seu trabalho. Então, vou criar uma nova camada e observem que ela fica bem fácil de você ajustar. Vou pressionar a ferramenta mover. Bom, ele não permite mover. Então, vou ter que pegar a ferramenta redimensionar. Mas eu vou pegar logo aqui e limpar essa parte branca. Eu tenho que clicar na camada correta, tá? Então, vou clicar aqui, ó. Olha só. Vou limpar essa imagem aqui. Pronto, a imagem já está limpa. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero ajustar essa imagem aqui e dar uma inclinação. Vocês podem perceber que pela foto ela está um pouco inclinada. Então, vou utilizar o recurso de transformação inclinada. Então, vou pegar aqui agora a ferramenta de transformação e vou colocar aqui inclinar. Então, observem que quando eu seleciono a imagem,
Vou tirar a seleção, Ctrl Shift A. Pronto. Olha lá. Não vai me permitir ajustar a imagem aqui dentro. Então, vou pegar ela aqui, ela não me permite mover, eu tenho que pegar a ferramenta Redimensionar, para eu poder ajustar ela aqui dentro. Agora arrasto, reduzo a imagem, e agora ajusto ela aqui dentro. Observe que ela está meia assim, né, meia torta. Vou reduzir mais um pouquinho aqui, vou ajustar ao centro. E agora eu vou dar uma inclinada. Vou clicar aqui na janela Redimensionar. E agora eu vou inclinar ela mais um pouco. Ferramenta de transformação. Inclinar. Olha lá. Então ficou mais próximo aí de você ajustar a imagem. Vou ter que pegar novamente o Redimensionar. E agora eu vou puxar ela mais aqui para o centro. Tá? Clico aqui em Redimensionar. Vou reduzir o zoom. Ela não está permitindo aqui. Vou pegar outra ferramenta. Ctrl Shift A. Pegar a ferramenta Mover. Pegar Z. Pronto. Z para o zoom, tá? Olha só, pessoal, como ficou aí a placa que nós ajustamos aí. Ficou bem bacana, né? Então, eu tinha mostrado nos princípios a questão do alinhamento, que é a centralização, né? Você vai centralizar ali, é um dos princípios, né? Que é utilizado, que é centralizar o objeto. Então, você vai centralizar o objeto ali naquele meio. Uma outra forma também de centralizar um objeto é você utilizar uma linha guia, certo? Vou pegar aqui a ferramenta Mover. E aqui vocês podem observar que eu posso traçar uma linha guia para justamente deixar um objeto ali no centro, olha só. Correto? Então, posso colocar um objeto no centro de outra coisa. Essas linhas guias aqui é só para você ter base de onde você vai ajustar o objeto, tá? Então, você pode pegar ela de volta, depois vou usar um Ctrl Z aqui, correto? E tá aí o primeiro exemplo. Bom, o próximo exemplo que eu vou mostrar é o Perspectiva. É outro recurso muito importante quando você vai trabalhar com imagens aqui do quadro da sala, por exemplo. Vou abrir o quadro da sala. A imagem de alta qualidade ela demora um pouco, tá? Bom, agora eu quero pegar aquele quadro do rio e aqui já vai ser diferente. Observem que nesse primeiro quadro que a gente colocou, ele é bem simples de colocar. A gente fez aquela parte da seleção, né? E encaixou ela aqui dentro. Então, aqui é a questão da proporção. Se eu tinha uma imagem muito grande, eu queria encaixar essa imagem aqui. Então, eu tinha que obedecer ali um critério de enquadramento, né, obedecendo essa imagem que ficou muito grande para poder ser encaixada aqui dentro. Então, voltando aqui nesse caso já é diferente, que ela é uma imagem, vou aumentar aqui o zoom, Ctrl barra de espaço. Observe que essa imagem, ela já é uma imagem em forma de... Ela já tem um ângulo, a inclinação ali, ângulo e inclinação ao mesmo tempo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar as duas imagens, vou criar camadas diferentes, tá? Para eu estar trabalhando em cada uma. Eu vou usar o recurso da mesma imagem, como dando uma ideia de continuidade. Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Aqui eu já vou utilizar outra forma de seleção. Então, eu vou pegar aqui a camada do Rio de Janeiro, certo? Vou dar um Ctrl A, Ctrl C, e eu vou lá na camada, onde tem os quadros, colo, e aí ele vai me perguntar o que eu desejo fazer. Se é colar direto ali, né? Colar na camada flutuante, diretamente na camada inferior, que é a camada dos quadros, ou criar uma nova camada separada. Vou criar uma nova camada separada. Prontinho. E agora tem um recurso que eu vou aplicar aqui, que é para duplicar essa camada, tá?
vou fazer em camada separada porque eu posso fazer o recorte em cada uma separada. Então, eu vou criar uma nova camada, vou duplicar essa camada, Ctrl Shift D, e aí eu tenho a mesma imagem duas vezes, tá? Primeiramente, vou aumentar ela aqui, vou excluir a camada, depois eu duplico ela. Assim fica bem melhor da gente fazer. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar a ferramenta Redimensionar, e agora eu aumento a imagem dessa forma, para não ter uma ideia. Eu vou dividir ela nos dois quadros, a mesma imagem, tá? Então, coloco aqui, pegando aqui a parte de cima, reduzo para pegar a parte de baixo do quadro, vou reduzir o zoom, e aqui aumento a imagem um pouco mais, para pegar a parte de cima do quadro. Pronto, bem aí. Aqui ficou, vou aumentar o zoom para ver, vou aumentar só mais um pouco. Posso usar também a letra Z para aumentar e diminuir o zoom, tá? E aqui acima eu vou reduzir um pouco mais. Pronto, bem no cantinho. Bom, agora eu pressiono M para pegar a outra ferramenta, né? Porque você tem que sair da ferramenta que você estava trabalhando para pegar outra e ele aplicar o efeito, tá? Ou então você pode clicar ali na janela Redimensionar. Clicar no botão Redimensionar da janela Redimensionar. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou ocultar essa camada e vou selecionar aqui, pessoal, de uma outra forma. Vou pegar a ferramenta Z, vou pegar outra ferramenta, e agora o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vou aumentar, ou vou pegar a ferramenta Seleção Livre, e vou fazer isso aqui, ó. Olha lá. E vou fechar ela lá, tá? Pronto, fechei. E agora, se eu quiser pegar outra aqui, eu vou pegar posteriormente, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o recorte ali daquela imagem. Então, vou ocultar essa camada, exibo a outra camada, e agora eu vou duplicar essa camada porque eu já fiz a seleção ali. Então, vou duplicar ela. Vou aqui em camada, duplicar camada. Bom, vocês observam que aquela área ali é a área do quadro. Então, vou clicar nessa camada aqui e vou ocultar outra. Eu vou fazer o corte agora. A área, se eu usar Delete agora, pessoal, ele vai recortar essa área quadrada. Então, eu vou fazer uma inversão para recortar essas áreas que eu não desejo aqui desse quadro. Então, vou usar um Ctrl I e vou usar um Delete. Pronto, já encaixou a imagem ali dentro do quadro. E agora eu vou selecionar outra área do quadro. Então, vou ocultar essa camada, vou exibir a camada inferior. E agora eu vou fazer a seleção aqui com essa outra ferramenta já está selecionada, com a outra imagem. Então, vou pegar aqui. Observem que eu não estou excluindo o conteúdo da camada que tem os quadros. Pronto. Essa aqui eu já recortei, eu posso dar o nome nas camadas, tá, pessoal? As camadas aqui eu posso colocar o nome, tá? Então, vou ocultar essa camada e vou clicar na camada que eu havia duplicado, a primeira lá, tá? Então, está selecionada essa área, eu vou dar um Ctrl I para selecionar a área inversa, porque eu não quero que recorte isso aqui, eu quero que recorte as partes externas. Opa! Cliquei na camada errada, essa camada aqui, tá? Então, uso Delete. E agora eu visualizo todas as camadas. Olha lá, pessoal. Dá a ideia da continuidade. Muito bom esse recurso, bem legal.
Bom, tem outra forma também de eu encaixar uma imagem ali, pessoal, que ela está em forma de perspectiva, né? Então, vou diminuir aqui o zoom, Z, né? Z e Ctrl, vou clicando, olha só como ficou o resultado. Então, dá a ideia de ter sido colocada ali uma imagem, né? Exatamente ali naquela área. Bom, eu vou mostrar de uma outra forma, só que eu teria que cortar a imagem ali dentro. Eu vou procurar uma outra imagem de quadro na diagonal para a gente estar colocando. Então, eu vou procurar aqui um outro quadro. Vou procurar um outro quadro aqui. Correto? Para a gente estar colocando. Bom, então venho aqui. Vou pausar aqui, pessoal, que minha máquina travou, tá? Dando continuidade aqui, eu vou mostrar um outro recurso. Eu estava aqui no FreePic e baixei duas imagens, tá? Eu coloquei aqui na pesquisa, coloquei quadro lateral, quadro de parede também, encontrei essa imagem que eu já baixei, essa imagem, e essa outra também que eu baixei. O que eu quero fazer aqui? Eu quero mostrar para vocês o recurso de perspectiva, onde eu vou encaixar essa placa aqui na parada de ônibus e encaixar dentro dessa, tá? Então, já baixei aqui, vou descompactar. Eu coloquei 0 placa na parada e coloquei quadro em perspectiva, tá? Então, esse aqui é a placa da parada e o outro é o quadro em perspectiva. Então, vou clicar com direito, mostrar na pasta. E agora vou descompactar. Bom, esse deu erro. E à procura do outro, quadro em perspectiva. Bom, quadro em perspectiva deu certo. Vou procurar uma outra imagem aqui para a gente estar colocando dentro. Ou melhor, vou ver se eu consigo abrir essa imagem numa nova guia. Pronto, ficou bem melhor. Ela não vai ficar de boa qualidade, mas era a imagem que eu quero mostrar para vocês, porque ela tem todo um ângulo, tem toda uma perspectiva, tá? Então, eu vou printar ela aqui, vou no iniciar. Vou fechar o Chrome para não ficar lento. Vou no iniciar. Vou abrir o Paint. E agora eu vou colar. Essa é uma alternativa que eu posso estar usando ali, caso eu tenha dificuldade de pegar a imagem, visto que a imagem, quando eu vou baixar algumas imagens que elas são de altíssima resolução, algumas imagens são Full HD, vou usar ESC, você às vezes tem dificuldade, porque a imagem geralmente tem um tamanho de... o compactado vem com 10 MB, e vem com um arquivo EPS, que é um outro arquivo que é um arquivo PostScript, né, que é muito utilizado em impressoras, por causa da pontuação. Bom, aqui eu vou colocar zero placa na parada. Vou colocar esse nome aqui e vou tirar só o zip. Salvei.
E agora eu vou voltar lá no GIMP. Bom, eu vou abrir as duas imagens. Vou clicar aqui para voltar. E vou abrir o quadro em perspectiva. Vai dar uma diferença de resolução. Aqui no caso é o perfil de cores. Vou clicar em converter. E agora eu vou procurar aquele quadro lá o quadro na parada, a placa na parada, né? Vou encontrar ela aqui. Bom, salvei ela aqui, tá? Bom, eu vou tentar lá salvar e ver onde ele salvou, tá, pessoal? Então, vou só confirmar aqui. Salvar como. Grip imagem. Vou botar mais um zero aqui para ficar fácil para encontrar, porque tem tantos ali. Então, vou voltar aqui na imagem. Ela não está aparecendo aqui, mas vou salvar lá em outro local, tá? Então, vou alternar aqui. Salvar ela dentro de imagens aqui, porque tem tantas outras ali, tá? Salvar dentro de documentos, documentos e imagens. Aí fica fácil de encontrar ela. Documentos, imagens, e aí eu já encontrei ela aqui. Bom, então vou aumentar aqui o zoom, Z, pegar outra ferramenta, a ferramenta mover, eu vou pegar o zoom, ela não vai ficar com boa qualidade, mas dá para a gente fazer, tá? Bom, o que eu vou fazer? Vou pegar essa área de seleção aqui, com a ferramenta seleção livre, então eu vou fazer isso aqui. Vou selecionar essa área que eu desejo recortar. Fechei, dou um Ctrl C. E agora lá na imagem desse quadro, eu vou usar Ctrl V, e aqui eu vou escolher o que eu quero fazer, se é colar direto lá na camada da imagem inferior, ou clicar na nova camada. Então, vou botar uma nova camada, certo? Aí, quando eu ocultar, ela vai aparecer de baixa qualidade, tá? Então, vou pegar agora a ferramenta de transformação, redimensionar. Vou aumentar o zoom aqui. Certo? Então, vou pegar aqui o zoom. Aqui direto. Também. A imagem ficou de baixa qualidade porque foi a melhor imagem que eu encontrei, tá, pessoal? Às vezes o zoom ele buga, tá, pessoal? Então, vou pegar agora a ferramenta de transformação, redimensionar. E agora eu aumento essa imagem aqui. Vou diminuir o zoom. Ela ficou bem pequena. E vou aumentar ela agora aqui para mim perceber onde ela se encontra, tá? Pronto. E agora eu visualizo a camada inferior. Eu vou clicar em redimensionar. Bom, nesse passo aqui, pessoal, o recurso que a gente vai utilizar é o recurso perspectiva, tá? Então, eu vou encaixar ela logo aqui no local, com o uso da ferramenta de transformação redimensionar, Shift S. Agora eu vou clicar no meio e botar ela nessa posição, tá? Vou aumentar aqui um pouco mais o zoom, até que ela não ficou de baixa qualidade. A grande dificuldade é de você jogar essa imagem aqui, tá? Aqui justamente nessa área. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ela
mais ou menos aqui nessa direção. E vou ajustar ela aqui dentro mais ou menos aproximado, tá? E agora, por último, eu vou encaixar ela. Vou clicar aqui em redimensionar na janela redimensionar, clicar no botão. E agora eu vou pegar ferramentas de transformação e vou na opção perspectiva, tá? Eu ainda não mostrei esse recurso, então você vai fazer isso aqui, pessoal, coisa mais simples, tá? Vai encaixá-la aqui dentro. Você pode aumentar o zoom lá, tá, pessoal, para perceber melhor onde está o fim da imagem. É justamente encaixar ela certinho aqui na área que você deseja. Vou reduzir o zoom, Ctrl+espaço. E aí você encaixa ela normalmente aqui nessa área que você deseja. Ctrl+espaço e só o mouse. E aí agora eu vou aumentar o zoom lá no topo para encaixar ela exatamente ali naquela região, aquela área lá de cima. Puxar mais para cá. Vou reduzir o zoom. Para reduzir o zoom eu não clico em nada, só desço com o scroll do mouse, tá? Seguro as duas teclas, Ctrl+espaço, e aí eu ajusto o zoom e vou movendo para lá. Tem a tecla Ctrl e seta para a direita que você pode mover ali, mas o grande problema é que você, às vezes, ele vai muito e você se perde. Então o ideal é você movendo ali o scroll um a um. Bom, e tá aí, pessoal, ó. Esse é o último dos recursos que eu iria mostrar, certo? Vou clicar em Transform, clicar no botão Transform, da janela perspectiva, e tá aí o quadro em perspectiva que eu havia mostrado para vocês, tá? E, no mais é isso. Qualquer dúvida, pergunta que vocês tiverem, só postar lá no grupo. Até mais, por hoje é só.